Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Thaísa e eu estou fazendo alguns vídeos, principalmente para os meus amigos mais próximos, para conversarmos sobre várias questões da Bíblia, de física quântica, para que nós possamos refletir sobre alguns ensinamentos do Mestre Jesus, sobre nossas ações e o que nós podemos fazer para entrar em sintonia com Ele, para seguirmos os seus ensinamentos e a sua vontade. E o texto de hoje que nós vamos conversar é sobre uma parte da Bíblia que fala: pedi e obtereis. Eu gosto muito dessa passagem porque ela nos ensina como entrar em sintonia com Deus, como fazer os nossos pedidos, como são feitas as orações coletivas, as orações pelos mortos. Eles mais ou menos nos dão algumas informações sobre se há necessidade ou não de um lugar apropriado, se há a necessidade ou não de uso de alguma forma de se expressar. Então é um assunto muito interessante e é feito com carinho, espero que vocês gostem. Bom, em Mateus tem uma passagem no capítulo 6, versículo de 5 a 8, que fala o seguinte: que quando nós formos rezar, nós devemos entrar no quarto interno e fechar a porta, orar em segredo, e o nosso Pai, que tudo vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Então, o que ele quer dizer aqui? Não é um quarto físico que a gente tem que entrar e fechar a porta. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: vocês têm que conseguir estar em um lugar onde você consiga entrar em sintonia com Deus. Ao fechar a porta significa fecha o mundo externo, concentra agora em você e Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na oração não são as palavras que fazem efeito. O que chega até Deus, o que é levado até Deus, é o sentimento, é a vibração que a gente emana durante as nossas orações. Então, nós precisamos entrar nessa sintonia independentemente do lugar. Alguns precisam se recolher nos quartos ou nas igrejas, ou precisam de um lugar calmo, tranquilo. Outros já têm tanta sintonia com Deus que consegue rezar num trânsito, consegue rezar numa fila, consegue rezar em qualquer lugar. Outra coisa que fala em Mateus: não reze como os gentios, que usam muitas palavras. Por que ele está dizendo isso? Se o que chega até Deus é as nossas vibrações, assim como nós conversamos com o nosso Pai, o que nós precisamos quando nós vamos conversar com o nosso Pai? Humildade, carinho, amor, não é isso? Simplicidade. Deus é o nosso papai. Eu gosto de falar assim, ele é nosso papai, ele é íntimo da gente. Ele está conosco, ele sabe as nossas necessidades, ele quer o nosso bem, ele quer que a gente se melhore cada vez mais, que a gente se aproxime dele cada vez mais. Então a gente não precisa de formalidades para chegar até o Pai. Não precisamos de fazer uma palestra, palavras bonitas. Não! O que chega até Deus é o que você estiver sentindo, é a emanação, é a energia, é o amor, é a entrega que você está fazendo. Também tem em Marcos uma passagem no capítulo 11, em que ele fala que a oração pode ser feita de várias maneiras, a oração, né? Vocês sabem que ela pode ser tanto um pedido, quando ela pode ser um louvor, quando ela pode ser um agradecimento, né? Então, quando nós formos pedir, no caso, perdão, essa passagem de Marcos 11 fala o seguinte: que antes de pedir perdão, nós temos que primeiro perdoar o nosso semelhante.
perdoar aquele que nos feriu. Não tem no Pai Nosso que a gente fala assim: Pai Nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não é isso? Então, como o próprio Jesus ensinou, não se chega até Ele se nós não conseguirmos perdoar o nosso semelhante. Para quem assistiu o vídeo do perdão, é mais ou menos aquilo. Quando queriam seguir Jesus, ele não virou e falou assim: olha, volta, reconcilia-te com teu irmão e depois me segue. Na oração é a mesma coisa. Nós temos que perdoar, tá com o coração aberto. Outra coisa, nós temos que ter humildade durante as orações e não se comparar com os outros, nos colocando como superior em algum aspecto. Por que isso? Porque todos nós temos defeitos e muitos. Então, quando a gente for rezar, a gente tem que se colocar de forma inteira para Deus, reconhecer os nossos erros, as nossas limitações e pedir para Ele assistência, pedir a Ele que nos fortaleça, que aumente a nossa fé, que nos dê a coragem necessária para lutar por aquilo que nós precisamos, para que nós possamos entender e cumprir as missões que nós assumimos, enfim, que Ele nos ajude e que Ele nos atenda. Desejo real. O que você está pedindo, realmente você está pedindo porque você quer, porque é bom para você? Ou porque alguém falou que seria importante para você? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas querem passar em concurso público não porque elas têm amor por determinada carreira, mas porque as pessoas falam para ela: olha, você precisa passar, porque você vai ter segurança, porque você vai ter estabilidade, porque você vai ter um salário que você pode contar todo mês. Mas a pessoa não tem o dom para aquele determinado trabalho. Ela tem vontade, ela tem aspiração, ela tem o desejo real de fazer uma outra coisa. Então, tem que prestar atenção se aquilo que você está pedindo realmente é aquilo que você quer, é aquilo que realmente te faz você ficar feliz, que te faz bem. E se for aquilo que te faz bem, então siga em frente. Se não for, lute pelos seus sonhos. Acredite durante a sua oração, é importante que você acredite, que você tenha fé, que você saia do mundo dos sonhos e vá para o mundo das metas. O que quer dizer isso? Pare só de ficar ali idealizando aquilo que você quer. Vá atrás daquilo que você quer. Estabeleça metas e caminhos que você deve seguir para atingir o seu objetivo. Outra coisa que é muito importante durante as nossas orações. Jesus dizia: a tudo dai graças. Albert Einstein dizia: ou você aqui não acredita que existem milagres, ou você acredita que tudo é um milagre. Então, o que quer dizer o seguinte? Dai graças, agradeça a Deus por tudo que você já tem. Tenha pensamentos positivos, tenha fé naquilo que você está pedindo. Ou seja, pela manhã, você já acorda e fala: Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo trabalho bem feito que eu vou realizar. Obrigada pela comida saborosa que eu vou ter. Obrigada pelas mensagens de amor que vou receber. Enfim, já agradeça por cada item que você vai ter, cada ação que você vai realizar durante aquele dia. Durante o dia, se possível, também dai graças. Na hora da refeição, agradeça pelo alimento. Na hora que você estiver recebendo o conselho, a ajuda de alguém, mentalmente agradeça. Deus, obrigada por essa pessoa estar na minha vida. Enfim, em tudo dai graças. Em Mateus, fala assim: tudo que pedirdes na prece, credes e obtereis e vos será concedido. Mas existem aí
duas questões. Primeiro, você está fazendo a sua parte, né? Ora e labora. Por exemplo, você quer ter um corpo saudável. Você pede isso a Deus, pede saúde, mas reflita, você está se alimentando bem? Você está fazendo exercícios físicos? Você está dormindo bem? Você está lendo livros edificantes? Você tem conversas saudáveis? Fica o questionamento. Se você almeja passar num concurso ou em uma prova específica, vem a questão: você está estudando o suficiente para passar, para conseguir ter mérito naquilo que você está querendo? Ou se você quer um trabalho, você está se capacitando? Você acredita em você? Aí agora vem uma parte da física quântica. A física quântica nos explica que há um campo quântico que nós podemos acessar com a gratidão, com a oração, com a meditação, certo? Então, para que nós possamos acessar esse campo quântico, nós temos que ter a fé, a gratidão e o merecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está agindo no limite das suas possibilidades? Está fazendo tudo que está ao seu alcance? Outra coisa, nós sabemos que tudo que nós vivemos hoje é consequência das nossas ações, pensamentos e sentimentos do passado. E o que nós estamos fazendo hoje para que o nosso futuro seja bom? Pense no agora. O que você está fazendo agora que é bom para você? Pensou? Tá gostando do que tá ouvindo? Quando você vai iniciar? Quando você vai atrás dos seus sonhos, sair da inércia, sair da preguiça? Fica a reflexão, né? Então é o seguinte, quem planta amor, colhe amor. Quem age na paz, recebe paz. Quem é bom, trata as pessoas com respeito, adquire amigos. Enfim, você pode plantar o que quiser, porque você tem o livre-arbítrio, mas a colheita é certa. Você só vai colher o que você plantou, ok? Como funciona a questão da oração coletiva? Como eu dei uma pincelada de física quântica, eu vou entrar nesse assunto também. O que acontece? Todos nós vivemos imersos no fluido universal, ok? Ou seja, assim como nós estamos na atmosfera e o oxigênio está em tudo e em todos, o fluido vital universal também está em tudo. Está na gente, está em tudo ao nosso redor. Nós estamos imersos nesse fluido vital. E a física quântica chama isso de campo quântico, que está constantemente sendo modificado com os pensamentos, os sentimentos e ações. O que ocorre? Quando a gente encarna, nós temos algumas leis naturais que são imutáveis, ok? Agora, nós temos o livre-arbítrio e muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas estão relacionadas diretamente aos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, ok? Isso daí nós não temos mais dúvida. Então, o que acontece? Quando você acredita, sente, merece, faz o bem, entra em sintonia com Deus, você atinge esse campo quântico. E outras pessoas também que estejam em oração,
com o mesmo sentimento de amor, também vão atuar e vão interferir nesse campo. Então, quanto mais gente vibrando naquela sintonia, mais pessoas vão ser beneficiadas, mais aquela realidade pode se concretizar. Então, por exemplo, se tem uma pessoa enferma e tiver várias pessoas rezando por ela, é muito melhor do que uma pessoa só. Agora, se tiver 3 pessoas com fervor e 100 pessoas rezando de boca para fora, como o que chega é o sentimento, é a energia, então vale mais não a quantidade, mas a qualidade da oração. As pessoas que são devotas de santos, por exemplo, eu adoro São Francisco de Assis, muitas vezes rezo por ele, mas quem decide se vai atender a nossa prece é Deus. Os santos são intermediários, eles levam o nosso pedido até Deus, intercede por nós, mas quem decide é Deus. Agora, e os mortos? Como eles estão fora do plano físico, nós devemos rezar para eles? Sim, e muito. Fora do corpo físico, o espírito sente tudo com muito mais intensidade. Então, as orações tocam eles profundamente. Quando nós oramos, as nossas orações são sentidas aonde quer que ele esteja. E a vontade dele de se melhorar, de se aperfeiçoar, de seguir adiante, fica cada vez mais firme. Se eles estão tristes, eles se animam, porque sabem que não foram esquecidos. E buscam fazer cada vez mais bem para todos nós. Inclusive aqueles espíritos mais atrasados, daqueles irmãos que ainda estão muito apegados à matéria, que gostariam até de nos prejudicar, ao perceber a nossa mudança, a nossa vibração, as nossas orações, eles desistem do mal e preferem seguir o caminho do bem e recomeçar. Se nós pedirmos tudo certinho, com fé, com merecimento, com gratidão, Deus vai nos atender sempre? Aí agora vem uma outra reflexão. Nós, pais humanos, se nossos filhos chegarem para a gente e falar: mãe, não quero ir para a escola. Mãe, eu quero só brincar. Mãe, eu não quero comer frutas e verduras, eu só quero doce. Mãe, eu não quero tomar injeção. Você vai atender o seu filho, sabendo que aquilo vai fazer mal para ele e que ele não sabe o que ele está pedindo? Pois é, imagine Deus. Se nós estamos fazendo pedidos ligados ao nosso ego, e se os pedidos que nós estivermos fazendo não for para o nosso bem, nós não seremos atendidos, por mais fé que nós tenhamos. Porque Deus é nosso Pai. Ele quer o nosso bem, o nosso crescimento. E para que nós possamos chegar até Ele, nós precisamos evoluir. E muitas vezes nós nos negamos a aprender e a evoluir com o amor e com o exemplo dos nossos semelhantes. Por isso, em algumas vezes, nós precisamos das lições que o sofrimento nos dá. Agora, você vai continuar deixando de rezar por conta disso? Não, porque às vezes você pode aprender a lição e o pedido pode não ser atendido naquele momento, mas será mais para frente. Quando você pede, por exemplo, para sua mãe: mãe, me faça um bolo. Às vezes a mãe não tem todo o ingrediente, ela precisa ir no mercado, ela precisa adquirir aquele ingrediente, ela precisa fazer o bolo, precisa ter o tempo do bolo assar, né? Com Deus é a mesma coisa.
Às vezes o que nós pedimos é até bom para nós, mas o momento não é aquele. Então Deus permite que a gente espere um pouquinho, aprenda a lição que precisamos e aí a gente então vai obter aquilo que nós pedimos. Outra coisa, em casos de enfermidade, se a gente rezar muito por alguém, principalmente agora nessa época de Covid, mas se a missão da pessoa já tiver extinta, se a missão da pessoa já tiver sido cumprida, essa pessoa não precisa mais estar aqui. Ela não precisa mais das lições. Ela já está bem, já está em harmonia, está necessitando viver outras experiências fora da carne. Então, nessas situações, Deus também vai fazer o que é melhor para ela e não para você, porque ela merece estar num lugar melhor. Olha, gente, essas reflexões, elas foram feitas com muita humildade, de acordo com o meu pensamento e a minha interpretação desses conhecimentos, tanto da Bíblia quanto dos cursos de física quântica que eu tenho feito. Contudo, não sou dona da verdade e tenho muitas limitações. Talvez daqui a uns anos, quando eu tiver um pouco mais evoluída, eu olho para trás e interprete tudo isso de maneira diferente. Mas, assim como uma doente que teve acesso a esse remédio, eu quero dividir isso com você, para que nós todos juntos possamos refletir sobre esses temas e tentar colocá-los em prática. Seguir a Deus cada vez mais, tentando criar com Ele intimidade e fazer bons pedidos. Então, o que eu desejo para vocês é terminar esse vídeo com a seguinte frase: pede, ama, trabalha e espera. Novamente, pede com fé, ama, trabalha e espera. Um beijo grande, fiquem com Deus, curtam, deem um like, compartilhem, assistam os outros vídeos e aceito aí os comentários, as críticas construtivas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, que Ele continue protegendo e inspirando todos nós. Até o próximo.